Boa noite, pessoal. Vou me dando um retorno do som para dizer se vocês estão me ouvindo, se hoje eu consegui tirar a microfonia. Já vou pedir para vocês mandarem as perguntas pelas caixinhas ali para não se perderem as perguntas no meio do caminho. Oi, Olá, tudo bem, Ju? boa noite, Boa professor. noite, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, então tá bom. Pessoal, dá uma olhadinha no som, avisa como é que vocês estão me ouvindo bem, se estão ouvindo o professor Afonso também, como é que tá? O pessoal tá escutando aí? Você tá escutando bem, Ju? Eu tô. Então tá E bom. como é que tá o meu som para você? Também, no começo estava falhando, mas agora legal. Legal. Minha última live de Setembro Amarelo foi uma trajetória bem bacana. A gente conseguiu colocar vários profissionais, pontos de vista. Foi bem interessante para fechar com chave de ouro. Receber você para mim é uma honra, né? Eu Que que agradeço. Para quem não conhece aqui do pessoal dos meus pacientes, apesar que eu sempre cito o seu nome em consultório também, o Afonso é fisioterapeuta, responsável por trazer a microfisioterapia para o Brasil, diretor do Instituto Salgado e que recentemente, ano passado, implantou a fisioterapia integrativa método Afonso Salgado, que é hoje a principal área de atuação minha, principalmente, associando as técnicas que eu trabalho, que eu tenho formação. Que bom, obrigado. Então, professora, eu te convidei hoje aqui para a gente, eu acredito que essa área nova da fisioterapia que você possibilitou a gente conhecer, a gente olhar, ela permite, dentro de um processo depressivo, que é uma doença com causas multifatoriais, a gente ter uma visão muito ampla e conseguir olhar vários pontos de acesso nesse caminho que a gente pode auxiliar o nosso paciente. E também olhar para outras patologias, outros sinais clínicos que podem se confundir com a depressão, que a gente tem que abordar de uma forma diferente, ou seja, a gente precisa olhar para um todo, né? E isso acaba tirando a gente de uma limitação que a fisioterapia sempre trouxe, de olhar um indivíduo num processo, num sintoma, e aprender a olhar ele como um todo. E dentro especificamente desse tema que a gente está trabalhando aqui no Setembro Amarelo, a gente vê que a gente tem muitas vias de acesso dentro da fisioterapia integrativa para melhorar o paciente, os sintomas do paciente, mas também a gente possibilitar uma melhor qualidade de vida para esse paciente não reincidivar, para ele conseguir ter outras percepções, entender o que causou aquilo, o que é sintoma e o que é causa. Então, hoje eu queria muito que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Primeiro, dessa ideia da fisiointegrativa e do processo de depressão, como nós, fisioterapeutas, podemos olhar para isso. O Centro Acadêmico de Fisioterapia da PUC está aqui com a gente, divulgou essa live também. Eles estão abrindo um centro de terapia integrativa na Legal, PUC. que legal. Semana que vem vou estar lá falando sobre a fisiointegrativa com eles também. Então, eu acho muito legal para o pessoal poder saber mais sobre. Bom, primeiro eu agradeço o teu convite, né? E para quem não sabe, eu estou esperando a Ju aqui em março do ano que vem, né, Ju? Eu ainda não tinha contado isso. Eu já começo já arrebentando a live, né? Bom, É. você vai estar aqui porque eu já falei para os meus sócios aqui, né? Você vem preparada e é difícil encontrar uma pessoa que já fez tanto curso com a gente preparada para atuar aqui, porque aqui também nos Estados Unidos, salvo exceções, as pessoas, a medicina dicotomiza, né? O ser humano, né? Então ele pega em partes e aí não olha, como você falou, um todo. Então, eu também estou muito excited para esperar você aqui com a sua família e a gente trabalhar junto, tá bom? Tô chegando, ansiosa também. Ah, legal. Bom, a fisioterapia integrativa, né, Ju, você sabe, você foi da primeira turma, nós já estamos na quarta turma. Ela veio para a necessidade justamente da gente olhar o ser humano como um todo, né? A gente sempre escutava a palavra holismo e tal, e eu via muitas limitações, né? Principalmente com a microfisioterapia e com qualquer outra técnica, seja osteopatia, etc. Bom, nós sabemos que isso fez com que a gente adaptasse
e a gente podia conversar aqui sobre alguns pontos, e você também já deu algumas palestras sobre alguns assuntos que eu acho pertinente, né? Então, por exemplo, vamos começar por mim. A minha história é, eu lembro que a minha mãe japonesa, ela sentia, realmente, se você pega a classificação DSM-5, né? Você vai ver que classificar depressão já é complicado, igual você já fez algumas lives. Então, a depressão é uma doença multifatorial, não é isso? Mas a gente às vezes não sabe se a depressão ela vem de X, Y ou Z. Então, minha mãe sentia todos os sintomas, mas eu não imaginava, porque a gente acha que depressão é só aquela pessoa que está na cama, que não levanta mais, que é uma depressão profunda, né? Que eles chamam de depressão severa, etc. Mas não, ela tinha sintomas e sinais de depressão, até por tudo aquilo que ela passou, né? De vir sendo japonesa, né? Vivendo, minha avó colhendo café no interior de São Paulo, e ela lá, enfim, teve vários problemas, muito sofrimento e desencadeou em depressão. E aí, logo depois, eu lembro que eu sempre tive a tendência a essa depressão, a esses sintomas, né? Então, você pega de novo a DSM-5, você vê, opa, me encaixo nisso. Apesar que nunca cheguei no fundo do poço, mas eu tive que, né, entrar em medicação, etc, etc. Bom, então o que que a gente chega começando a dizer? Primeiro que depressão, por exemplo, no meu caso, quando eu fiz um exame de nutrigenômica e nutrigenética em polimorfismo, tanto a minha raça japonesa quanto a minha raça portuguesa e não produzia então nenhum tipo de complexo B. Então nem B1, nem B2, nem B3, nem B6, nem B9, nem B12. Quer dizer, isso já mostra que é óbvio que eu teria problemas na conversão daquilo que você já deu aula, né? Do triptofano para a serotonina e também a melatonina. Então, se isso falta dentro do meu corpo, eu já começo aqui essa palestra dizendo nós temos que suplementar. E quando a gente dá o curso de fisioterapia integrativa, alguns colegas perguntam, mas eu vou suplementar quanto? No meu caso, ad eterno. Porque se eu não produzo isso, se eu não tenho os tijolinhos para formar, né, os aminoácidos vão formar as minhas proteínas e não vou formar esse complexo B, obviamente eu vou deprimir. Então, eu já começo dizendo aqui, não sei o que você acha, nós temos que, como fisioterapeutas, a partir de 2 anos atrás, em 1º de abril, né? Isso não é mentira, foi verdade, graças a Deus, o nosso Conselho Federal nos outorgou possibilidade de podermos suplementar. E nesse caso, eu sou um típico exemplo que eu preciso de suplemento, tá? Então, eu queria ouvir sua opinião também, Ju. Também acho que é justamente isso que você falou. Quando a gente pesquisa a fundo, a gente vê. Eu citei um exemplo que foi curioso, porque essa questão da suplementação é uma coisa que também a gente tem que ter muita responsabilidade para fazer isso. Até veio uma seguidora esses dias e falou que ela viu que triptofano é bom para tomar para depressão e que ela sentiu que ela piorou demais tomando triptofano. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento do que um triptofano pode fazer num corpo X e num corpo Y, uma suplementação ela vai para uma via errada e realmente vai piorar. Então, é bem isso que eu acho que mais interessante, a gente conseguir aprofundar um paciente, como no teu caso, do que você relatou agora, de uma forma individual e entender o que é bom para ele e o que não é bom para ele. Porque às vezes o que é bom para um não é bom para outro. Às vezes alguém precisa suplementar porque não tem condições fisiológicas e bioquímicas de responder a uma coisa que outra pessoa responde muito bem. E é isso que é o trabalho individual com cada paciente que a gente precisa fazer. Então, eu vou puxar o assunto que foi comigo, tá, pessoal? Para vocês começarem a entender. No meu caso, eu desde pequeno sempre tive problemas intestinais, né? Problemas intestinais e problemas de garganta. Eu fui operado, eu tinha pneumopatias. Nós sabemos que embriologicamente, né, a garganta, né, vamos lembrar, boca e ânus estão juntos, a garganta nasceu dos intestinos. Quer dizer, quando você tem um paciente com problemas intestinais, obviamente você vai diretamente, quando a gente faz microfisioterapia, nós vamos lá ver a garganta. Então, quer dizer, no meu histórico, eu já tinha inflamação, né? Já tive diverticulite, etc. Então, um paciente inflamado, com certeza ele também está oxidado. Esses pacientes não podem tomar triptofano e não podem tomar de maneira nenhuma nenhum tipo de bloqueador de recaptação de serotonina, porque
como você falou, como você já deu essa aula, vai pelo caminho errado e vai entrar em ácido quinolínico e não vai formar a serotonina, muito menos a melatonina. Então, você dorme mal, você engorda porque não controla a leptina, né, e gastrina, e você vai ter sérios problemas. Agora, a depressão, um dos fatores que a gente aborda na fisioterapia integrativa, pessoal, é o fator da inflamação. E as inflamações de baixo grau começam nos intestinos. Então, eu começo dizendo a live, se você, por isso que a gente começa na fisioterapia integrativa a ensinar vocês modular intestino. Eu falei, não foi eu que aprendi, mas eu aprendi, né, com o Murilo Pereira. Agora, quando você modula os intestinos, né, então primeiro a gente tem que pensar em como a nutrição funcional pensa, né, porque eu também fiz nutrição. Então, primeiro você limpa, você desintoxica, depois você desinflama e depois você vai começando a colocar, né, em nutrição e suplementos para você refazer o tecido, no caso linfóide, que está dentro do intestino, né? Então, queria também sua opinião, né, Ju, a respeito disso. O que você acha? Eu acho até que a gente falando com... Tem bastante paciente assistindo também, que quando a gente chega, por exemplo, num processo de depressão e associa o intestino, muitas vezes, no primeiro momento, as pessoas entram em choque, né? Meu Verdade. Deus, eu tô aqui reclamando que eu tô triste, que eu não consigo sair da cama e você quer saber como é que a gente vai limpar o meu intestino, né? Mas é justamente essa forma que a gente permite de olhar para o ser como um todo, é que a gente sabe que muitos neurotransmissores e formadores também de outros estão no intestino. E que uma microbiota intestinal positiva favorece muito mais essa produção. E quando a gente tem um perfil de paciente que a gente vai puxando um histórico todo, desde como nasceu, que tipo de parto, se mamou, se ficou muito doente, qual é o hábito alimentar desse paciente, se é muito voltado para produtos alimentícios e não alimentos. Tudo isso vai interferir no intestino e a depressão, às vezes, ela está num segundo momento. É a queixa principal, mas se eu olhar direto para isso, eu estou só tapando o vazamento, eu não estou indo procurar a causa daquilo. E então, muitas vezes o intestino ele cai como uma causa primária na depressão. Inclusive, como você falou, muitas pessoas se assustam, né? E vamos lembrar que 80% da nossa imunidade está no intestino, né? Que nós temos, hoje, 20% do intestino são linfonodos, né? Você imagina que, então, imagina 1/5 de toda a nossa produção do sistema linfático está lá no intestino. E vamos lembrar que se o intestino, ele está, no caso, quando a gente fala intestino delgado, intestino grosso, através do nervo vago, nós vamos ligar o cérebro e essas proteínas mal digeridas vão dar inflamação e atravessam a barreira hematocefálica, que é a mesma barreira que nós temos no intestino, chamado GOUT em inglês, né? Que é um tecido linfóide, né, associado. Depois eu anotei aqui também, pessoal, que hoje a gente ensinou a coisa bem superficial, porque é um curso básico de fisioterapia integrativa, nós temos os avançados e tal. Então, vocês que fizeram o curso aprenderam, e a Ju, né, usa com maestria, que nós temos que estudar polimorfismo mesmo. Se você tem uma tendência a uma falha genética, você não vai mudar o gene, mas você vai mudar a expressão do gene. Aqui nos Estados Unidos tem uma escola, estou fazendo um curso com eles, que é uma escola de médicos, né? Então, nutricionistas podem, fisioterapeutas podem, etc. Vocês fazem um curso de medicina funcional. E ontem, até na aula, eu até anotei aqui para falar para vocês, eles usam aquilo que foi levado para o Brasil e é ensinado para nutricionistas somente, né? Então, nutrição funcional, você recebe uma matriz de medicina funcional. E eles dizem, né, um quebra-cabeça para lesões crônicas. Então, aquilo que você falou, nós temos sempre os antecedentes. Depois dos antecedentes, pessoal, exemplo, são aqueles fatores que estão predisponentes, né? Não sei se tem essa palavra. E aí, isso vai ser a parte genética e a parte ambiental. Então, é a primeira coisa que nós estamos abordando, eu e a Ju aqui, pessoal. Então, se você tem um problema genético, que é uma falha, você tem que corrigir. Como é que você corrige a expressão do gene? Mudando os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de exercício, né? Que para depressão nós sabemos que nós precisamos de exercício, principalmente exercício, né, de longa duração, porque você produz N tipo de neurotransmissores. Então, isso é a primeira coisa que eles ensinam também. Então, por exemplo,
Se você tem um déficit, vamos supor, de magnésio, isso é a primeira coisa que você vai escrever lá. Então, é isso que a gente só vê em exames genéticos. Número 2, são os eventos que são ativadores, né? São aqueles que provocam as lesões. Então, por exemplo, você tem uma infecção microbiana, quer dizer, você tomou muito antibiótico, igual a Ju falou, você não nasceu de parto normal, você não amamentou, você não teve as bactérias boas, então isso entra nos trigger events, né? Depois vocês têm os mediadores, são aqueles que perpetuam, são aqueles que contribuem a vocês então terem uma saúde ruim, tá? E por último, vocês têm aqueles fatores de vida, pessoal, de estilo de vida, que são pessoais, que são modificáveis. Quer dizer, se você dorme bem, se você relaxa, se você medita, se você não é estressado. Então, se você faz exercício, ou se você se movimenta, qual a sua nutrição, o seu estresse e as suas relações pessoais. Então, tudo isso aí, inclusive, eu passei um PDF para a Ju e depois vocês vão procurar com ela e aí vocês vão receber mais ou menos como é que a gente monta essa teia chamada, então, de matriz, né, da medicina funcional. Então, eu queria que também a Ju falasse a sua experiência aí, do que você aprendeu com a gente e como é que você está usando isso no teu dia a dia, porque eu acho que isso retrata aquilo que a gente passou para vocês, né? O mais legal que a fisioterapia integrativa, ela permite a gente abordar tudo isso com diversas técnicas, e é por isso que eu sempre estou fazendo vários cursos. Porque justamente essa linha que você falou, a gente pode ter um processo de nutrição, né? Que é aquilo que pinga no meu aquário todo dia. Eu tenho uma higiene do sono, eu tenho um sono ruim, eu tenho um paciente que é sedentário, eu tenho um histórico ruim, um gerenciamento de estresse ruim, eu tenho uma percepção emocional muito reativa às coisas. Todas essas linhas que envolvem o ser integral, a gente consegue, dentro de várias técnicas da fisioterapia integrativa, agir. Seja através da modulação bioquímica desse organismo, por suplementação, por modulação intestinal, pela homotoxicologia alemã, seja através da microfisioterapia e de outras técnicas, como o Psyche mesmo, para ressignificação inconsciente, para você pesquisar esses bloqueios no corpo do paciente e usar isso como informação para dar uma nova percepção. Se você percebe que muitas vezes ele tem bloqueio de culpa, de se sentir inferior, você utiliza disso para trabalhar uma autoestima no Psyche, para ele aprender a olhar para a vida dele de uma forma diferente, mais segura, não reincidivar. Gerenciamento de estresse, eu acho que é uma coisa que eu trabalho demais com todos os pacientes, é por isso que eu estou em Samadeva, apaixonada demais por essa técnica, porque nos permite ajudar o paciente a aprender a administrar isso todo dia. Porque pelo excesso de informação, o estresse, ele é quase impossível uma pessoa não sentir isso. Mas como que eu posso administrar isso? Como que eu posso fazer que isso não tenha tanto efeito no meu corpo? E associado à conscientização do paciente que a responsabilidade de saúde é dele, de melhorar a higiene de sono, de melhorar a questão alimentar, de praticar atividade física, de criar uma rotina de hábito de saúde dia a dia para ele, entendendo o que ele está fazendo, é o mais importante. Então, o nosso trabalho não é só numa sessão, eu acho que a gente vira um coaching, porque a gente precisa reprogramar tudo que veio de errado e fazer esse paciente principalmente entender que esses pontos errados precisam ser modificados no longo desse caminho para não ter reincidivas, para ele melhorar a qualidade de vida, né? Acho que esse é o principal, transformar vidas que o Instituto prega tanto, é a gente fazer esse todo, né? Inclusive, eu cito um exemplo para ilustrar aqui essa noite. Então, eu atendi um paciente recentemente lá em Houston, ele é construtor, só que ele pega no batente, ele fica dentro da construção mesmo, então ele faz força, ele ajuda, né, os seus funcionários. Olha só, o que aconteceu é que ele veio para mim e eu falei, por que você veio me procurar? Ele nem sabia que era microfisioterapia e ele é de origem da Honduras. E ele virou e falou assim, olha, eu sou casado, a minha esposa é sedentária, ela é gordinha, ela não come tudo errado, e aí nós fomos fazer exame médico e o dela está tudo normal, eu não entendo. Ele começou assim o discurso dele. E eu estou com pré-diabetes, fui internado com uma crise hipertensiva, então pegando o seu gancho. Antes de ele começar, a gente estava discutindo, né, numa antessala,
Aí nós fomos entrar para a gente começar a micro, porque ele foi indicado por uma outra pessoa de Houston para fazer a micro, né? Então eu falei assim, antes vamos conversar, tal. Aí ele falou assim, desculpa, eu tenho que atender o telefone. A maneira como ele reagiu ao telefone, é isso que você fala, né, Ju? A percepção de estresse dele é péssima. Aí eu expliquei, obviamente, que o estresse nele é o general, né? A parte emocional é o general dele. E enquanto ele não administrar isso, é por isso que ele joga glicemia dentro do sangue, seu cortisol vai explodir. Então, esse tipo de caso, pessoal, eu acho até legal. Tanto que eu fiz a micro, as datas todas que saíram foram todas datas de explosão de problemas emocionais. Então, esse tipo de pessoa, como a gente ensina na fisioterapia integrativa, ele é uma pessoa psicoemocional. Então, ele vai servir muito bem, igual a Ju falou, fazendo saikê, fazendo hipnose, fazendo micro, né, que desativa esses pontos emocionais, fazendo uma PNS, que agora a gente fez, uma PNS de postura e emoção maravilhosa, que é outro curso que eu indico para todo mundo, não é porque eu vendo esse curso, mas eu não preciso, já cheguei numa idade com 55 anos que está tudo bem. Mas eu falo, pessoal, modificam vidas, né? Então, quando eu peguei e fiz o PNS, postura e emoção, mais a micro, esse cara explodiu, chorou, tal, beleza. Mas se ele depois não restabelecer as suas metas, né, através, por exemplo, do Saiki, etc., pessoal, ele vai continuar estressando, ele não vai modificar a sua percepção e o cortisol vai lá em cima, que é aquilo que a Ju já falou numa live sobre o ácido quinolínico. Vai ficar o biofeedback negativo, vai ficar mandando o quê? Informação para o hipotálamo para a hipófise, da hipófise para a suprarrenal, e esse cara está inflamado o resto da vida. Tanto que ele faz 5 vezes de academia por semana, ele trabalha no batente, só que ele, ó, pessoal, come tarde e come tudo errado, não come bem. Uma pessoa como ele, minha sugestão como nutricionista, tá? Uma pessoa que tem estresse da suprarrenal, quando vocês já fizeram o curso, vocês vão fazer o exame de urina e vai lá dar, vamos supor, oxidação, vai dar o estresse da suprarrenal. Todo paciente que tem estresse da suprarrenal, ele tem que comer um pouquinho, óbvio, daquilo que a gente faz na nutrição, de 3 em 3 horas para não sobrecarregar a suprarrenal dele. Imagina que nós temos 3 cérebros, o cérebro instintivo, né, que dita se você tem fome, sede, tal, ele vai estar falando para o cara, pô, você está nervoso porque ainda falta comida. Quer dizer, que dá aí uma produção, às vezes até um carboidrato que esse cara precisa, ele não pode fazer cortar a dieta de carboidrato, por exemplo, entendeu? Então, na fisioterapia integrativa, você pega cada um, aí você faz a método que se você quiser, tiver em mãos, mas depois você anota e fala o que eu vou fazer para esse paciente. Mas esse cara, em particular, precisa de bater no emocional e depois cuidar dele. Tanto que quando ele foi internado por uma crise hipertensiva, foi logo depois de uma crise no emprego, né? Então, isso que a Juliana falou, aí você complementa para mim, né, Ju? É muito satisfatório usar tudo aquilo que a gente ensina para vocês em fisioterapia integrativa, né? E o mais legal é que são pequenos detalhes ricos que às vezes você pensa assim, poxa, eu já fiz tudo, eu não acho mais bloqueio na micro, eu já trabalhei isso, por que tal coisa não melhora? Daí você vai olhar, o paciente dorme com o celular do lado, ou você vai ver, existe um nó de Hartmann em cima da cama do paciente. Então, assim, possibilita a gente a olhar por um todo e investigar mais a fundo quando a gente não consegue resultados. Então, talvez por isso que a gente vai vendo a física integrativa casou muito bem, porque os resultados potencializaram demais, porque você investiga mais a fundo. E quando você olha mais a fundo, é justamente olhar o todo, é o hábito de vida diária, onde esse paciente dorme. Eu já tive uma paciente que passou 17 anos tratando artrite. Acho que até ela está por aqui. A gente trabalhou modulação intestinal nela também, porque tinha hábitos ali muito difíceis com glúten, que a gente já tinha pegado, e ela melhorava e recidivava. Ela com artrite e o marido com depressão. E não ia. Eu falei, eu posso ir na tua casa? A hora que eu cheguei lá, em cima da cama de cada um tinha Nord Hartmann e era um antigo lago.
Então, a gente fez toda a correção da casa dessa paciente e, por incrível que pareça, ela passou 17 anos tratando e agora que ela está tendo qualidade de vida de volta. Então, era uma pequena coisa dentro de um todo que tudo estava sendo feito, estava todo mundo tentando, mas todo mundo esqueceu de olhar para um básico, que é onde essa pessoa dorme todos os dias da vida dela, né? E o marido também. Então, assim, aí essa possibilidade que é grandiosa e satisfatória para a gente, que permite a gente ter soluções em vários aspectos, né? Eu fico muito feliz de você falar isso, porque aí você já puxou um assunto de, né, eletromagnetismo. Eu falo e repito, né? Quando, inclusive professores como o professor Rabotini, né, que é professor da Micro, eles foram na minha casa, as 3 linhas de Hartmann, né, as linhas de Curry e as linhas eletromagnéticas, caiu em cima da mama da Nilma, da minha esposa, que teve câncer de mama, e que isso dá, pessoal, segundo os estudos, 100% de câncer. Então, isso que você fala, sabe, Ju, foi até bom, porque eu nem tinha anotado aqui, mas eu sei que isso, ele interfere muito, e hoje tem muitos estudos, né? Tem muitos livros. Você abre a Amazon americana, você clica, né, em poluição eletromagnética, uma coisa louca. E vamos lembrar, pessoal, que a poluição eletromagnética, quando, por exemplo, a gente tem vários cursos aí de nutrição no Brasil, mas como nutricionista, você não pode abordar isso aí. Então, eu quero salientar no meio da nossa live o seguinte, pessoal. Nós, fisioterapeutas brasileiros, somos considerados, eu falo que são os melhores do mundo, mas eu não estou puxando sardinha nem jogando confete. Eu estou falando porque nós temos acesso a informações, como a Ju falou, que simplesmente nenhum outro profissional tem, pessoal. E nós podemos, o fisioterapeuta trabalha com a parte biofísica, o médico não pode trabalhar, né? O nutricionista não pode trabalhar, então o farmacêutico não trabalha. Então quem que trabalha? Só o fisioterapeuta. Então quando eu vejo alguns alunos, alguns profissionais reclamando, eu acho que reclama não por problema, mas por desconhecimento de não saber que nós podemos usar tudo isso aí. Então, muitos pacientes, como você falou, o fato de você modificar a cama, o fato de você corrigir aquilo que vocês aprenderam no curso com a Snejana, que a gente traz todo ano, né, que ensina tudo isso para nós, pessoal, muda a vida. E aí eu já pego o gancho para dizer, olha só, no mundo inteiro nós estamos com todos os rios poluídos. Então lembra que é um triângulo isósceles, né? Uma parte do triângulo são os animais, uma parte do triângulo são os vegetais, quer dizer, o que nós comemos e os animais comem, e aqui seres humanos. Pessoal, não tem jeito se uma perna desse triângulo isósceles está estragada. Então hoje, por exemplo, o Brasil é o país que mais usa agrotóxico do mundo. Os Estados Unidos também não vai longe, não. Mas, obviamente, os caras não são bobos, então vai diminuindo. Mas tudo está poluído. Então, a água poluída, os lençóis freáticos poluídos, não é isso? Que vão alimentar os animais, que vão alimentar os insetos, que vão alimentar as nossas vacas, etc. Ainda mais que tomam suas vacinas, que tomam seus hormônios, e aí você vai comendo isso. Pessoal, não tem jeito. Hoje a gente tem que, obrigatoriamente, que entender métodos de detoxificação. E esses métodos de detoxificação envolvem o que a Ju falou. Envolve a detoxificação eletromagnética, envolve a detoxificação da poluição atmosférica, alimentação e produtos, tá? Então, por exemplo, a minha esposa Nilma teve um câncer, que eu falo isso para todo mundo, para vocês começarem a ver, é um câncer de mama, que é estrogênio dependente. Onde é que mais você vai produzir estrogênio? É aquilo que você tem como higiene pessoal. Então, se você usa maquiagem que não é orgânica, se você toma banho com sabonete, com shampoo, você lava sua roupa, lava sua louça, tudo com coisa que é química, isso é chamado de disruptores endócrinos. Então, a Lima fez o quê? Químio, fez rádio e tirou uma parte da mama. Beleza, mas por que recidiva um monte? Ah, recidiva porque é metástase. Não, pessoal, a medicina clássica fala isso. Nós sabemos que você continua botando estrogênio, que foi causa do receptor, principalmente alfa, né? E aí você tem problemas sérios de um risco de câncer de mama. Então, nós que somos da saúde, somos obrigados a advertir os nossos pacientes que vêm com câncer de mama. Vamos supor que você, fisioterapeuta convencional, está me escutando a Ju, você vai lá, faz a mastectomia, drena a linfático, você aprendeu o beabá, beleza. Mas você tem que entender que você tem, por obrigação hoje, falar, viu, qual o tipo do seu câncer? É lobular ou ele é
ductal. Se é ductal, é estrogênio dependente, nós temos que dar uma mudada. Por quê? Porque, por exemplo, foi dado para minha esposa tomar tamoxifeno. O tamoxifeno, ele age tanto para receptor alfa como beta, tudo bem? Só que acaba com a sua vida. Bom, os efeitos são nefastos, até a medicina há pouco tempo usava 5 anos, agora passou a 10 anos. Só que você acaba com a pessoa. Você é uma quimio oral que vai matando você aos poucos. O que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que contrabalancear em tudo. Em exercício, em eletromagnetismo, em poluição. Pedir para essa mulher tirar tudo que é produto, né? E aqui, como eu mostro para vocês, exemplo, ó, ela toma isso aqui, ó. Ela toma um inibidor, né, de o quê? De aromatase. Então, se você for ver tudo que tem nela aqui, que você pode prescrever no Brasil também, você vai tomar um suplemento junto com o tirar tudo para que essa mulher não recidive, pessoal. E aí o fisioterapeuta cada vez vai ficar mais forte, vai ter mais ferramentas na mão para poder combater outros tipos de câncer também, né? E então, só para salientar, né, Ju? Agora é a tua vez, agora você está falando demais. Mas eu acho bem importante falar sobre isso, porque às vezes parece um radicalismo quando a gente pede algumas mudanças, né? Eu vejo muito isso com criança, quando as mães reclamam de ansiedade e dentro da consulta elas estão atendendo o telefone, brigando com alguma outra pessoa, ou para a criança parar quieta, ela taca o telefone na frente para ele ficar assistindo o desenho, né? Então, a falta de conhecimento da gente saber que essa poluição eletromagnética também vai atingir tireoide, paratireoide, vai gerar ansiedade. É isso que a gente acha na micro e ali na tua frente aquilo está comprovando. E até mesmo por essas mudanças que a gente sugere de produtos, aqui em casa, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre isso, a primeira coisa que eu fui foi trocar os produtos da Lara. No primeiro momento foi para trocar os produtos dela. E é incrível de você ir vendo como vai modificando algumas coisas, até mesmo no comportamental, porque a gente acha que não atinge, mas afeta, né? Todos esses xenobióticos, todos esse excesso de produto que a gente se contamina, afeta. Antigamente a gente pensava a longo prazo e hoje é a curto. E eu acho isso interessante, porque quando a gente propõe isso para o paciente e ele vai levar isso para um outro profissional que atenda ele, a gente é muito visto como, ai meu Deus, que exagero, não precisa disso. E é o que eu sempre cito para os meus pacientes e acho importante para a gente ter uma leva bem grande de fisioterapeutas que está entrando no mercado e que está com esse interesse na fisioterapia integrativa, é que, primeiro de tudo, quando a gente passa a olhar integral, muitas vezes a gente é criticado, porque é muito mais fácil você ser criticado por o desconhecido do que alguém que está sempre habituado a fazer alguma coisa que pode realmente dar certo, olhar outra coisa. Por exemplo, eu tenho um paciente que está com colesterol alto. É muito mais fácil eu pedir para o paciente tomar uma medicação de estatina para regular aquilo do que eu perguntar para ele teus hábitos alimentares quais são. Vai me exigir estudar a nutrição para entender o que aquele paciente está fazendo. Então, o fisioterapeuta, nesse momento, quando ele quer entrar na integrativa, ele precisa sair da zona de conforto dele, do beabá da faculdade, e abrir um leque de estudo absurdo. Tem gente que fala, Juliana, você é a psicopata dos cursos. Não, é porque quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa saber. Mais tem coisas para você estudar mais a fundo, porque cada um é um quebra-cabeça, né? Inclusive, você falou num negócio bem legal. Quando você pega um paciente, às vezes, né? Eu, durante muito tempo, fiquei na fisioterapia convencional e tratava de dores articulares, etc. E a gente olhava só para a articulação que está inflamada, etc. E nós, como você falou, que a inflamação, então, não começa, né, numa articulação, ela vai para uma articulação e tem melhorado muito. Se os fisioterapeutas soubessem o que a gente pode fazer, é uma coisa assim absurda, né? Inclusive eu vi num dos grupos aí da fisioterapia integrativa, eles colocaram um colega nosso da fisioterapia falando sobre todas as leis, e aí, o fisioterapeuta pode prescrever. O cara tinha muito conhecimento de leis, mas também muito conhecimento científico. E naquela gravação, eu falei, puxa vida, tá cheio de, né? Que chegam a discutir minúcias, né? Uma fitoterapia, etc. E isso aí tudo, né, pessoal? Porque daqui para frente, por exemplo, hoje, biomédico, né? Eu trabalho em Londrina, por exemplo, ainda à distância, né? Com um cara que fez farmácia, mas ele foi até meu professor na nutrição.
e ele trabalha com farmácia clínica. Hoje, o farmacêutico clínico, pelo amor de Deus, ele é o cara que mais estudou, mais do que médico, estudou a parte de farmacologia. Então, o que ele faz? Muitas vezes o fato de retirar alguns medicamentos, claro, entre aspas, eticamente, com o acordo do médico, e substituindo porque não estava bem, os pacientes já melhoram um monte. E como você falou, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós sabemos que a maioria dessas crianças, desses adolescentes, tiveram um problema quando a gente trata de micro, ou problemas emocionais, ou problemas físicos, que começaram na fase fetal e que vão indo, e que, obviamente, quando chega a 13, 14 anos, explode. Né? E aí ninguém entende por que explode. Mas se você for pegar lá nos antecedentes, nós que fazemos fisioterapia integrativa sabemos que explode porque faltou determinados tipos, né, de micro e macronutrientes. Tá? Então, eu até anotei aqui, pessoal, vocês da fisioterapia convencional, da fisioterapia clássica, né, a gente, primeiro, nós fazemos parte da área médica. Você não vai parar nunca de estudar. E como a Ju falou, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa sair dessa zona de conforto para que você possa abordar. E como eu estava dizendo, biomédico hoje está incomodando o médico, né? Farmacêutico está incomodando o médico, nós incomodando o médico. Então, hoje, na verdade, não existe detentor de conhecimento. Só que hoje todos trabalhamos em equipe, porque nós todos temos limitações. Então, hoje, por exemplo, eu, por ser nutricionista também, estou montando materiais para que a gente possa mostrar para eles que nós temos resultado. Exemplo, nós publicamos, né, no caso, foi o meu pós-doutorado, demorou 2 anos para ser publicado. Nós conseguimos provar, né, através da Unisul, do Lanex, laboratório, o professor Daniel, né, que no caso, Daniel Martins, que foi meu aluno em terapia manual e hoje usa PNS, a micro, etc., nós conseguimos provar em ratos, né, e o professor Lisandra, que me ajudou muito, né, da PNS, conseguimos provar que a terapia manual, pessoal, terapia manual, quando você fala, pode ser osteopatia, porque tem alguns papers mostrando que pode ser manipulação, etc., que é o approach do fisioterapeuta. Ele é antioxidante, então terapia manual é antioxidante, além de analgésica e anti-inflamatória. Então, quando você prova isso para um nutricionista, o médico, eles vão direcionar os pacientes para nós. Porque não adianta você só tomar. Quando eu dei aula de toxicologia, vocês lembram que o grande problema, quando você tem um problema articular, você tem um problema nas fáscias, né? Por isso que todas as técnicas se complementam. Se você não desbloquear as estradas, né, no caso a parte músculo-esquelética, você não vai ter resultado. Então, pessoal, o tecido conjuntivo que permeia todos os órgãos, etc., quando você faz terapia manual, você faz osteopatia, você tem um resultado, faz quiropraxia, você tem um resultado, de novo, antioxidante, analgésico e anti-inflamatório. E é muito mais poderoso do que, às vezes, via oral. Imagina um paciente teu que está tudo poluído, crônico, que está tudo danado, né, pessoal? E aí você tem um monte de medicamentos. Você não vai mais dar, não vai dar para tomar outro suplemento. Tá? Então, o que você faz? Vai ter que optar por fazer mais com as mãos. Como a Ju falou, terapia manual, PNS, micro, né? O Psyche, etc. Né, Ju? O que você acha de toda essa loucura aí? Eu acho que justamente que a gente precisa conhecer o que o corpo vai responder com aquilo que você está fazendo. Tanto com a micro, quanto entender de neuroplasticidade, de neurociência, o que as tuas técnicas podem afetar, o que a tua conversa consciente e inconsciente pode afetar, porque a única maneira da gente conseguir defender o que a gente está fazendo para alguém que não conhece é mostrando estudo e conhecimento. Porque de outra forma você acaba se igualando, né? Então, assim, a gente tem um mar de possibilidades na mão, a gente tem muita pesquisa boa para isso. Claro que a gente sabe que nenhuma técnica ela começa já com meta-análise duplo cego e randomizada para você sair estudando. Primeiro você começa praticando e depois as coisas vão acontecendo. Mas eu acho que principalmente se a gente quer ganhar respeito, mostrar a nossa resposta clínica, a gente precisa conseguir discutir de igual para igual. E é por isso que isso exige estudo, né? É muito mais complexo do que a gente está fazendo. Entender o que colocar a mão no paciente ocasiona, que a micro, além dela ter todo um trabalho técnico dela em si próprio, o que a nossa mão junto com o paciente vai fazer? O que receptores vão agir no corpo e vão dar de resposta? Como que o Psyche vai trabalhar
uma troca de neuroplasticidade cerebral para mudar essa percepção, porque daí a gente consegue ter embasamento para discutir e defender o que, que a gente está fazendo. Inclusive, já que você falou da neuroplasticidade, pessoal, existem muitos estudos, né, mostrando isso. Então, como a Ju falou, quando você usa a PNS, quando você usa a microfisioterapia, você vai recrutar, porque é um toque sutil. A PNS, né, a micro são toques sutis. Os toques sutis, hoje, existem receptores específicos para isso no corpo. E esses receptores, pessoal, que são chamadas células CT-trans, né? Então, vocês vão ter melanócitos, queratinócitos, células de Merkel que vão ser ativadas, enfim. Esses receptores, pessoal, eles são receptores que a pele, né, a derme, a hipoderme, vão desencadear a produção de um monte de neurotransmissor. Então, você vê dopamina, serotonina, noradrenalina, e tudo isso aí é colaborado com o intestino. Vamos lembrar que o intestino primitivo também deu origem à pele, e que a pele, pessoal, ela é uma continuidade do sistema nervoso central. Então, hoje existe, por exemplo, a Sociedade Internacional de Toque Afetivo. Então, quando o pessoal fala assim, às vezes, como você falou, pô, mas a micro, onde é que ela se baseia? Não, não só a micro, mas qualquer técnica, e não é só a micro, a dermoneuromodulação, que nós temos autorização de uma fisioterapeuta canadense, o professor Lisandra, que ministra isso com exclusividade no Instituto Salgado, né? Outras técnicas canadenses, mas também outras técnicas australianas e americanas que usam toque sutil também têm o mesmo resultado, né? Então, pessoal, hoje a gente precisa do seguinte, abrir a cabeça. A Ju falou uma coisa maravilhosa, sair da zona de conforto. Em vez de criticar, procurem ver entender o que a gente faz, né? Eu não estou vendendo curso, pessoal, nós estamos vendendo conceitos de modificação e transformação de vidas, e que colocou a fisioterapia no Brasil, eu posso falar isso por 33 anos de formado, colocou num patamar que outrora não tem em outro país, pessoal. E eu posso bater no peito e falar isso. Por exemplo, estou aqui por um convite da medicina de Harvard, né? Saiu há um mês atrás o livro, né, que é chamado Fotobiomodulação do Cérebro, né, e que um dos capítulos fomos nós que escrevemos, né? O green card que a gente obteve não foi brincadeira, ninguém foi dado, ninguém investiu nada, foi por capacidade. Então, esse artigo que uma pessoa está perguntando, ele é open access. Depois eu posso mandar esse artigo para a Ju, e a Ju passa para você que está questionando aí, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos no doutorado e que nos trouxe aqui para os Estados Unidos, pessoal, e que nós estamos desenvolvendo aqui pesquisas eu ainda vou treinar vocês a fazer um Doppler transcraniano. Então, ontem, na aula que eu tive em medicina integrativa aqui, o cara, por exemplo, esse cara aí que eu dei o exemplo lá de Houston, pessoal, a primeira coisa que eu fiz para ele foi aferir a pressão arterial dele deitado em pé. Eu posso fazer isso no membro superior esquerdo, posso fazer isso no membro superior direito. Quando eu faço o teste, que eu coloquei até no Instagram hoje, eu faço teste bilateral de membro superior e eu tenho um problema de mais de 5 milímetros de pressão entre um braço e outro, isso denota uma alteração do sistema nervoso autônomo. E quando você está tratando uma pressão arterial deitado, que ele tinha uma pressão X, ele fica em pé, a pressão deveria aumentar, ela diminui menos do que 20 milímetros de mercúrio, é um problema sério, autonômico. Então, este paciente que eu acabei de falar para vocês, se ele tem um problema autonômico, você vai corrigir ele só com alguns tipos de postura em Samadeva, você fazendo treinamento da variabilidade cardíaca e coerência psicoemocional, senão ele não melhora. O que diz as últimas meta-análises? Você tem que treinar ele 22 dias seguidos, né, durante 20 minutos por dia. Você não vai fazer isso na clínica. Você vai ter que ensinar esse paciente a baixar alguns softwares e ele poder fazer na casa dele, comprar um equipamento. Se ele não puder, tem softwares gratuitos que ele vai treinar. Então, onde que eu quero chegar com isso? Por exemplo, quando eu faço um Doppler, pessoal, numa pessoa depressiva, e eu acesso no Doppler nos olhos, para ver determinadas artérias que estão dentro do cérebro, nessa fontanela e aqui no occipital. Isso é Doppler transcraniano. Ele não é invasivo, ele comparado com a ressonância nuclear funcional magnética tem o mesmo valor, só que a ressonância faz muito mal. Então, o que nós estamos fazendo? Quando eu fiz o teste de ontem, a gente aprende a pegar o pulso pedioso, depois você pega o pulso, né, do tibial posterior e você faz teste para verificar com o Doppler portátil o que você tem de o quê? De dados, né, fidedignos de pulso. Porque quem controla toda a parte arterial, venosa e linfática é o sistema nervoso, pessoal. Só que o sistema nervoso autônomo controlado pelo eixo hipotalâmico adrenal pituitário. Então, onde eu quero chegar?
Quando eu fiz o Doppler transcraniano no meu doutorado, nós vimos que todo depressivo, toda pessoa que tem distúrbio de sono, toda pessoa que tem problema emocional, ou então Alzheimer e Parkinson, tem diminuído 4 parâmetros, que é o volume sistólico, diastólico, o índice de pulsatilidade e o índice de resistitividade dos vasos. Aí você fala, mas professor, e aí? Eu avalio isso, o que eu faço? Eu falo para vocês que eu tenho que modificar isso com luz. E uma das coisas que eu dou muita ênfase dentro do curso de fisioterapia integrativa é nós desenvolvemos capacetes que outrora servem para cabelo, você pode, na luz vermelha e na infravermelha, você pode aumentar por óxido nítrico e devolver a capacidade vascular dentro do cérebro. Então isso, pessoal, está cheio de artigo, nós escrevemos, nós publicamos. E se vocês também quiserem, eu mando tudo isso aí para a Ju, para vocês terem uma ideia de onde chega hoje o fisioterapeuta, né, que faz a fisioterapia integrativa, né, Ju? Tua palavra. Até você falando sobre essa análise de uma forma mais simples, até hoje eu estava, né, que a gente vai vendo na prática essa questão, porque o fisioterapeuta ele é muito da avaliação física, da avaliação postural, né? E mal às vezes a gente sabe que uma avaliação física do corpo, a gente pode diagnosticar também o intestino inflamado só no olhar para o corpo, a gente pode diagnosticar um estresse crônico, né? Um ombro caído, um excesso de gordura na parte cervical, excesso de gordura na parte da coxa, a cantose hídrica. A gente também consegue, por vários sinais, olhar essas patologias que até então para fisioterapeuta não era coisa para ser olhado. Né? Então é interessante você falar sobre isso, me veio isso na cabeça agora também, que a gente tem nessa avaliação essa possibilidade de ir mais adentro do corpo também. Sim, então só para vocês entenderem, pessoal, ontem na aula que foi me ensinado nos Estados Unidos, eles comprovam aquilo que a gente já viu em semiologia da enfermagem, pessoal. Esse teste que eu falei para vocês, que você afere a pressão arterial, né? Num braço, no outro, por exemplo, você pode pegar o pulso carotídeo e ao mesmo tempo você pega o pulso radial. Se você tem um problema, aqui está funcionando, mas aqui não está funcionando, obviamente você tem um problema na subclávia. A subclávia não funcionou, pessoal, ela vai alimentar a mamária interna que vai desembocar no diafragma. Você vai ter problema respiratório, você vai ter problema dos órgãos, quer dizer, isso tudo a osteopatia já sempre ensinou. Então, eu estou aqui para exaltar todos os fisioterapeutas que fazem tudo isso aí, né? Então, eu fico muito feliz de ver isso. Agora, você vai lá e pega o pulso no pé, pega a artéria, né, tibial posterior, e você faz o Doppler, e você vê de determinadas disfunções, você vai entender, aquele paciente, quantos deles reclamam à noite que acordam suado, mas também tem cãibra noturna, pessoal. Cãibra noturna, quando você acha essas disfunções vasculares palpáveis, você pode ter certeza que está faltando o magnésio, ou está com excesso de sódio, ou você tem desequilíbrio de potássio. E quer dizer, todos esses íons estão às vezes faltando. Aí o fisioterapeuta treinado, ele vai lá e prescreve. Esse é o diagnóstico diferencial, como a Ju falou, vai melhorar as câimbras, mas vai melhorar a qualidade do sono. E aí vocês vão ter muitas coisas que são muito importantes na melhora, no dia a dia, né, da nossa clínica, né, Ju? E aí, eu queria até que você comentasse como você está fazendo Samadeva. A gente ensina algumas manobras de Samadeva, né? O que você viu com os seus pacientes que fizeram nessas autoposturas, esses exercícios? O que eles relatam para você? Então, o Samadeva é legal porque ele possibilita uma autonomia para o paciente. Na verdade, a gente ensina e o paciente pratica, né? Então, puxa muito para uma autorresponsabilidade do paciente, né? E é muito interessante, eu estou gostando demais. Agora eu estou praticando bastante os 7 lataifs também, né? Que tem um resultado muito positivo, porque ele mobiliza a energia dos meridianos que a gente vê na própria acupuntura, né? Que é da medicina tradicional chinesa. Então são técnicas super simples, a limpeza energética, a gente tem os arcanjos, que são processos de visualizações que a gente vê até que coaching fala muito isso, sobre visualizar, sobre afirmar para criar uma neuroplasticidade positiva no cérebro. Então, o Samadeva permite você ensinar o paciente e ele se responsabilizar por fazer. Eu acredito que esse assim, é o ápice da melhora.
é o final do todo, assim, quando você vai ajustar aquele finzinho para deixar ele seguir a vida dele depois. Tô apaixonada. Então, pegando o gancho que você falou, pessoal, tem uma confusão muito grande quando a gente fala de depressão, porque tem muitos pacientes que têm depressão, quando falo, tem sintomas depressivos, mas na verdade, como tem a teia da medicina integrativa, ele não tem energia, ele não tem mitocôndria. Então, pegando o gancho que eu fiz do Doppler transcraniano, quando a gente vê a alteração desses 4 parâmetros dentro do cérebro, pessoal, você não tem praticamente energia. Então, um paciente que não tem energia, não adianta você só suplementar com coenzima Q10 ou outros tipos de fitoterápicos. Você tem que pensar, você, fisioterapeuta, que você pode fazer tanto detox, né? Usando aparelhos como LED, como também quando você usa LEDs, toda a luz vermelha, pessoal, pelos cromóforos que estão, né, na pele, no sangue, etc., eles vão direto para mitocôndrias. Então, é muito mais rápido você ver um paciente sair de uma depressão usando um capacete de LED vermelho e infravermelho, né? E usando uma camiseta de biocerâmica que eu mostrei para vocês no curso, né? E que está cheio de pesquisa. Também, quem quiser, eu posso mandar. Nós temos mais ou menos 13 a 16 pesquisas mostrando pelo meu sócio Francisco, né? Que usando camisas de biocerâmica que emite infravermelho, você tem diminuição da inflamação, tem efeito antioxidante e também você tem um efeito de potencializar mitocôndria. Então, o seu paciente que está tomando remédio não melhora, você corrigiu com a fisioterapia integrativa, você fez microfisioterapia, você não teve resultado, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho que pensar em coisas que são da biofísica, né? E quando a Ju fala que ela usa Samadeva, Samadeva, né, vem da medicina sufis, né? Nós sabemos que Idris Lahore, ele foi estudar, o avô dele indicou, ele foi lá para o antigo Afeganistão, e ele foi o único herdeiro, né, dos médicos sufis para usar corpo, alma e espírito, natureza. Então, todas as danças, todas as posturas, o sete lataif, enfim, tudo aquilo que a gente ensina, pessoal, eles mudam, né? A pessoa, quando colabora com a sua cura, ela é mais de 50% da sua cura. Mas a gente puder dar um up através, pensando em biofísica, LED, laser, eletromagnetismo, né? Por exemplo, eu uso muito ímãs, né? Através do biomagnetismo do Isaac Góes Duran, que hoje é ensinado pelo Moisés, né? Góes Duran, e que vai para o Brasil. Inclusive, ele é bom porque ele é psicólogo, pessoal. Então, eu acho que vocês têm muitas coisas no Brasil que vocês podem usar, né? O pessoal está falando aqui, ó, meu marido usa camiseta, realmente muito bom. Nós temos pesquisa e tem clínica, né, Ju? Você tem usado essa camiseta com seus pacientes? Não? Essa aí é também indicação. Meu marido também usa camiseta. É tudo certinho. Eu passo para eles também, porque é uma continuidade, né? Então, porque, pessoal, essas camisetas, elas são camisetas que a gente está levando pouco a pouco. Nós temos autorização para produzir em grande escala no Brasil. Só estou esperando a gente ter um pouco de tempo, porque aqui a gente veio para os Estados Unidos e aí acabamos tendo muitos convites, né? Semana passada recebemos um convite que eu peço a oração de todos vocês aí, para a gente treinar. O professor Lisandro, acho que eu vi ele passando aí, não sei se ele está na live, mas tanto o professor Rodolfo Parreira, o professor Carlos, nós somos chamados pelo governo chinês a gente ensinar os chineses, né? Eles, não existem fisioterapeutas na China e eles viram o nosso currículo e tal, e através dos nossos sócios aqui dos Estados Unidos, que são médicos, né, e são fisioterapeutas, eles apresentaram o Instituto Salgado e a gente está com um convite maluco aí de ensinar milhares de chineses. Lá não tem, né? Lá são bilhões de chineses, né? Então a gente está passando por uma época de trazer também para os Estados Unidos tudo isso. Por isso que eu comecei a live falando, Ju, estou esperando você, mas já estou ansioso já para você, junto com a tua família, estar aqui, porque aqui o pessoal é todo separado. Então, a maioria dos pacientes que a gente avalia aqui, pessoal, são pacientes que falam, puxa, mas ninguém fez esse exame físico em mim, né? Ninguém olha o ser humano como um todo, corpo, alma, espírito. E dentro dessa teia que eu falei para vocês de medicina integrativa, pessoal, no centro dela estão as partes emocionais, o eu, né? Que é tão magoado. Atendi agora um médico que se tornou amigo meu, chama Dr. Lee, e ele me presenteou com um atlas que está aqui do meu lado, de anatomia,
né? E ele é osteopata, ele agora quer me atender. E ele ficou maluco com a microfisioterapia, simplesmente maluco. Ele é de Altamonte aqui. E ele escrever, tanto que ele escreve 2, 3 vezes por dia e pediu desculpa, porque ele teve uma melhora extraordinária das suas dores na coluna, né? Ele já tinha sido operado, ele numerou quantas vezes ele foi infiltrado. Então, esse tipo de gente, pessoal, que está começando a conhecer o que um fisioterapeuta brasileiro pode trazer para cá, pessoal, a gente tem que bater no peito e se orgulhar da fisioterapia brasileira. E eu, como me orgulho de você, viu, Ju? Porque senão não estava fazendo live, não, viu? Você tem muito elogio dos seus pacientes, dos colegas, né? Então a gente fica orgulhoso, né? Agora pode falar um pouquinho de você. Tá acabando o nosso tempo, tá tão bom, nem vi passar aqui. Mas eu fico muito feliz, fico assim, a microfisioterapia, o Instituto Salgado me possibilitou uma vida nova, tanto eu tô realizadíssima, tô vendo meus pacientes mandar recado ali tudo. Muito feliz com os desafios novos, estou muito feliz com a prática clínica. Se eu pudesse indicar isso para todos os fisioterapeutas, eu converso com muitos fisioterapeutas que se sentem perdidos, que querem achar um caminho novo, que perguntam como que eu estou conseguindo tudo isso. Eu acho que até a gente conversado sobre isso hoje possibilita a eles uma nova visão de como tudo isso está funcionando, como que a gente opera com tudo isso. E assim, eu sou, até escreveram ali, né, se a Juliana é tua discípula, eu sou mesmo, sigo você, é a minha grande inspiração. Acho que a gente tem que seguir pessoas que a gente admira, que fazem pela nossa profissão. E a minha intenção é sempre contribuir, porque para mim a fisioterapia é uma paixão maravilhosa. Parabéns, né? Muito feliz porque a gente mal está começando, né, Ju? Você está com que idade? Pode expor aí? Que idade você 33. está, Ju? 34. Então, 34. 30, então 33 para 34 eu fui pai, você imagina, né? Então eu falo assim, eu tenho para a faculdade com 50 anos, eu fico imaginando você na minha idade, vai arrebentar a boca do balão. Então eu queria agradecer, né, Ju, você que está vendo quantos minutos que eu não estou vendo, né, por esse convite. Que Deus te abençoe sobremaneira, a sua família, né, teu marido que eu adoro e sua filha, e que a gente vai se encontrar aqui. Eu quero que você seja abençoado para abençoar seus pacientes, tá bom? Muito obrigado Amém. por essa live. Obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz de encerrar com chave de ouro, com você que é o grande nome da nossa profissão, que é uma grande referência. E logo eu chego e que a gente possa contribuir muito mais com isso aqui. Amém, Ju. Muito obrigado. Boa noite a todos, tá, pessoal? Todo mundo prolongue mais, mas não dá, vai encerrar o tempo aí, né, Ju? Tá bom? Um beijo, pessoal. Boa noite. Eu mando o material para a Ju. Tchau. Então tá bom, eu vou botar, pessoal, na live depois o link do e-book. Um beijo, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.